Graça e paz, queridos. Eu confesso que estar aqui hoje no Parque América é um motivo de muita alegria. Eu frequento o Parque América desde 86. Eu tinha 17 anos, mais ou menos. E nós vínhamos aqui fazer parte de uns cultos muito gloriosos que aconteciam aqui. Se eu não me engano, era nos sábados que aconteciam. E confesso que eu ficava vendo todo aquele movimento acontecendo, aquela glória do Senhor, alegria, e aquilo enchia o meu coração. No ano de 91, Deus me chamou para o ministério. Eu ia fazer 22 anos de idade. Deus confiou um trabalho em nossas mãos. E eu louvo a Deus, porque naquele momento, Deus não só colocou um trabalho nas minhas mãos, mas Ele colocou algumas pessoas e uma pessoa muito importante que fez e faz toda a diferença na minha vida, que é o pastor Dirceu. Nós tínhamos uma reunião às segundas-feiras, numa chácara, ali no Shangri-La. E nós, por um tempo muito bom, tivemos ali, toda segunda-feira. Eu confesso que, em algumas segundas-feiras, eu dizia ao sair de lá, nunca mais piso aqui. Isso não é lugar de gente que bate bem da cabeça. Pastor Dirceu, muito duro nas suas posições, ali, e um garoto começando, cheio de sonhos, cheio de projetos, e tinha hora que parece que em vez de animar, ele desconstruía tudo. Não volto. Mas quando chegava na terça, na quarta, na quinta, quando chegava no sábado à noite, no domingo à noite, meu coração estava palpitando para sentarmos àquela mesa e estarmos ali ouvindo pastor Dirceu e as pessoas que ali estavam, pastor Antônio, algumas vezes ali. E ali eu não só aprendi como eu deveria ser, mas eu também aprendi o que eu não deveria ser. E eu louvo a Deus porque nesses 28 anos de ministério, o pastor Dirceu, a irmã Ruth, sempre esteve ali conosco. Esta igreja é uma igreja que eu amo de paixão. Eu creio que poucos aqui já tenham me visto, acho que não. Mas ele continua sendo, pelo menos uma vez por semana, viu, pastor Dirceu? O seu nome é mencionado ali. Sobre a importância que o pastor Dirceu teve na vida do meu ministério. Hoje eu tenho 50 anos de idade, 28 de ministério. Deus tem, pela sua misericórdia e graça, nos abençoado. E esse ministério, como disse o pastor Dirceu, tem crescido para a glória de Deus. Hoje a Jaboque já está na América, já está na Jordânia. E Deus tem nos prometido coisas grandes. E eu creio. Eu creio porque não tem como não crer. No momento em que você se dispõe a servir e a caminhar nos passos deste Deus glorioso,
não tem outra possibilidade a não crer, a não ser o crer, que Deus te levará a lugares muito grandes. E nós louvamos a Deus porque assim Ele tem feito. Hoje nós estamos já em 5 estados do Brasil, e nós estamos aí trabalhando para a glória do Senhor. Temos 12 missionários no campo, e Deus tem assim nos abençoado. Então, obrigado, pastor Dirceu, pela referência, pelos direcionamentos, e não tem como olhar para toda essa obra e não enxergar o irmão ali. Não enxergar o irmão, não tem como. E cada dia eu sou mais grato ao Senhor, por Ele ter colocado uma pessoa tão especial, de tanta credibilidade na minha vida, e fez toda a diferença. Eu estudei aos pés de homens maravilhosos, Enéas Tonini e tantos outros, mas ministerialmente falando, a minha referência é o pastor Dirceu. Então, é isso. Então, para mim estar aqui hoje, é uma grande bênção. Eu confesso que eu fui longe hoje aqui, viu? Eu lembrava daqueles momentos que eu ficava lá no fundinho, assistindo o culto, e ali celebrando. Somente uma paixão tomava o meu coração. Um desejo muito grande de servir ao Senhor. Um desejo muito grande de ser aprovado pelo Senhor. Porque toda a minha vida eu construí em cima deste princípio. O ser usado seria uma consequência. Eu entendi desde o início que o grande alvo da minha vida não era ser usado pelo Senhor, mas ser aprovado pelo Senhor. Porque entendo que muitos que são até usados não serão aprovados, mas todos os aprovados com certeza em algum momento serão usados. Então, queridos, a gente constrói a vida em cima de princípios que não podem ser removidos do nosso coração, da nossa fé. Eu quero falar nessa noite um pouco aqui de um tema que eu acredito que já fora falado muitas vezes aqui. Conhecendo o conteúdo desta igreja, eu penso que não há tema, estando dentro da Bíblia, que já não tenha sido tratado neste lugar. Então não é novidade o que nós vamos falar, mas eu creio que Deus poderá, pela sua graça e misericórdia, falar aos nossos corações. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 11. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, um texto bastante conhecido. Não o leremos todo, mas pelo menos os 6 primeiros versículos eu quero ler junto com os irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo de 1 ao 6. Diz assim o texto: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois da morte ainda fala. Pela fé,
Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pai querido, Pai amado, exaltado e engrandecido seja o Teu nome nesta noite. Nós já temos feito isso neste lugar. Mas eu te peço neste momento, querido Deus, que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, possa nos conduzir. Fale aos corações dos teus servos, filhos que aqui se encontram. O Senhor não precisa da minha pessoa para fazer algo, mas se o Senhor desejar, eu estou à disposição. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava conversando com o pastor Dirceu no início, e eu estava dizendo para ele que uma das coisas que eu tenho ficado realmente até indignado no meio da igreja do Senhor, é que as nossas declarações espirituais, as nossas falas espirituais, elas são tão distantes das nossas práticas espirituais. Há um distanciamento muito grande. Nós cantamos verdades, nós declaramos verdades no nosso dia a dia, nós conhecemos essas verdades, até ensinamos essas verdades. Mas nos momentos em que temos que absorver essas verdades, tomar posse dessas verdades, qual dificuldade nós temos? Tenho visto dentro da igreja um povo inconstante, um povo que não caminha a passos largos na fé, pessoas que não avançam, pessoas que não têm provado aquilo que nós entendemos que Deus tem para a vida delas, pessoas envolvidas em situações e problemáticas que é inconcebível para aquele que declara crer no Deus que declara. Somos bons nos nossos discursos, sabemos o caminho e, como eu disse, muitas vezes até ensinamos para o outro. Mas quando precisamos dessas verdades operando através das nossas vidas, nós vivemos muito distante daquilo que professamos. E isso realmente tem feito eu pensar muito nessas questões. Até que ponto realmente Deus, na sua grandeza e no seu poder, Ele tem influenciado nas nossas vidas e operado através das nossas vidas. Porque Deus não poderá fazer nada através de nós se antes Ele não operar em nós. Quantas pessoas estão tentando levar a revelação de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus para outros, quando este poder, quando essa graça não conseguiu ainda agir na sua própria vida?
Quantos crentes dentro da igreja que vivem culpas de pecados que já foram confessados, mas não conseguem aceitar o perdão e a graça de Deus. Pessoas que vivem uma vida pequena, de murmurações, de reclamações, de questionamentos. Pessoas que declaram que Deus é soberano, que Deus é fiel, colocam até na geladeira, no carro, Deus é fiel. Mas basta uma situação adversa, basta uma situação não acontecer como esperamos, como idealizamos, já é motivo muitas vezes para Deus ser questionado. A murmuração muitas vezes tem sido o cântico de muitos. Aqui nós estamos falando de fé. Nós somos chamados o povo da fé. Nós instruímos o povo a ter fé. Mas até que ponto esta fé ela está agindo na nossa vida e através das nossas vidas? Hoje pela manhã, eu estava ministrando sobre o poder do nome de Jesus. Tudo aquilo que está incluído, tudo aquilo que está por trás dessa procuração que nós recebemos como regenerados em Cristo Jesus, de utilizar a autoridade de Jesus, de utilizar o poder de Jesus. Mas muitas vezes não temos fé suficiente para acreditar que uma situação do nosso cotidiano possa ser alterada. Alguma coisa tem que acontecer. O texto que nós acabamos de ler, ele é parte de um texto glorioso. Capítulo 11 e o capítulo 12 de Hebreus fala dos heróis da fé. Todos aqui conhecem esse texto. Esse texto vai dizer que pela fé, alguns homens alcançaram grandes coisas. Pela fé, mulheres estéreis tiveram filhos. Pela fé, batalhas foram vencidas pela fé. Homens venceram leões pela fé. O fogo não queimou aqueles 3 moços na fornalha. Mas não somente fala daqueles que alcançaram algo pela fé, mas a Bíblia também mostra homens que morreram pela fé. Homens que deram entregar a sua vida, suas vidas, crendo naquilo que eles estavam seguindo, foram mortos à espada. Quando Paulo teve um encontro com o Senhor, Paulo, um homem culto, um doutor, um homem que trazia em si um currículo tremendo. Mas quando Paulo ele contemplou a grandeza de Deus, o poder de Deus, ele disse: eu considero tudo perda para ganhar a Cristo. Todas as coisas perderam fascínio para Paulo. Todas as coisas perderam valor para Paulo. O alvo de Paulo agora é alcançar a glória que estava em Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 16 diz: por isso não desfalecemos, porque ainda que o nosso homem exterior venha se consumir, todavia o nosso homem interior se renova de dia e dia. O 17 diz: porque essa leve e momentânea tribulação produzirá um peso muito excelente em glória. O 18 diz: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Paulo teve uma mudança de mente. Paulo agora começa a perseguir
algo muito além do seu alcance terreno. Paulo agora não se deixa ser atormentado pelas pressões, pelos cargos, pelos títulos. Não, Paulo agora, ele é movido por um propósito. Paulo é movido por uma missão. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo agora é movido por essa missão. Quando Ágabo chega ali e diz: olha, a quem pertence esse cinto, ele será preso em Jerusalém. Paulo não se intimida. Eu não estou pronto, eu não estou somente pronto a ser preso, mas eu estou pronto a morrer. Esse homem agora ele tem uma busca. Esse homem agora tem um alvo. E muitas vezes, queridos, isso está tão distante da nossa realidade. Pessoas que não ter tido encontro com o Senhor, mas continuam materialistas. Pessoas que declaram ter tido encontro com o Senhor, mas continuam na prática do pecado. Pessoas que declaram ter tido encontro com o Senhor, mas a sua vida resulta na busca pelas coisas deste mundo. Precisamos ser movidos pelas verdades que professamos. Deus, ele precisa ser fiel e reconhecido como fiel no meio das adversidades. Não importa o que estejamos vivendo, não importa se as coisas não estão caminhando da forma que nós imaginamos, Ele é fiel. Deus precisa ser não somente declarado soberano, mas Ele precisa ser reconhecido como soberano no nosso viver, na nossa vida. Saber que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é um Deus imutável, Ele não muda, e Ele está no comando, Ele está no trono. Essas verdades têm que se impulsionar, têm que se manifestar através de nós. Nós não podemos ser aquelas pessoas, aquele sal sem sabor, aquela luz apagada. Quantas pessoas estão assim? Sal que não produz nada, sal que não produz sabor. Pessoas assim não servem para outra coisa a não ser visto como chocarrice, brincadeira, mau testemunho dentro da igreja. É o que o diabo tem feito com muita gente. E ele não tem feito porque ele tem poder, porque Jesus o destronou. Ele tem feito porque tem pessoas que têm mais facilidade de ouvir as sugestões do inimigo, as propostas do inimigo, do que aquilo que Deus tem projetado para nossas vidas. Nesses 28 anos de ministério, eu recebi propostas tremendas. Eu não tenho tempo para dizer aqui o que foi esses 28 anos. O que foram esses 28 anos. Mas uma das coisas que eu sempre tive em mente, e algumas vezes até eu bati um papo com Satanás, e disse para ele: olha, alguém pagou um preço pela minha vida. Alguém pagou pelo meu resgate. Se a tua proposta estiver acima dessa, nós vamos conversar. Se a mulher, se os prazeres que você está colocando no meu caminho forem mais caros do que a redenção que aconteceu em Cristo Jesus, nós vamos conversar. E ele nunca cobriu a oferta, porque ele não tem poder para cobrir a oferta. Jesus pagou um preço
altíssimo, grandioso pelas nossas vidas. Não foi com prata, não foi com ouro, mas foi pelo seu sangue glorioso. Você tem que entender que você não está à venda, Deus não te colocou à venda. Você tem um dono. Muitas vezes, pastor Dirceu, nós nos comportamos dentro da igreja como se a nossa vida estivesse aí, livre para fazer o que quer, para vivermos o que queremos. Não, eu e você temos um dono. E a nossa liberdade, ela está em fazer com que o nosso dono seja glorificado, seja exaltado, seja engrandecido através das nossas vidas. Nós não estamos à venda. Por maior que seja o desejo, por maior que seja a oferta, nós não estamos à venda. A Bíblia não é um livro de opções. Muitos crentes acreditam que a Bíblia seja um livro de opções. Não, não é um livro de opções. A Bíblia é um livro de mandamentos. Mandamentos que devem ser obedecidos. Mandamentos que não podem ser negociados. Deus não negocia sua palavra. Nós temos vivido em tempos que o tráfico da fé, os bandidos transvestidos de pastores, mercadejadores da palavra, tem feito do evangelho um produto e da igreja uma clientela. Não tem respeitado a noiva do Senhor. Não tem tratado a noiva do Senhor com devido respeito. E as pregações desses traficantes da fé, eles pregam a liberdade que nós não temos. Tem havido uma distorção da palavra de Deus. A Bíblia tem sido interpretada a seu bel prazer. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Duas coisas que eu aprendi logo no início da minha fé. Que eu teria que crer absolutamente. Eu tinha que ter uma confiança irrestrita em Deus. E uma obediência incondicional. Eu não teria que obedecer naquilo que me era agradável. A palavra de Deus, ela não teria que vir ao meu encontro e eu moldasse essa palavra às minhas necessidades. Não, a palavra de Deus, ela não sofre alterações. É a palavra de Deus que tem que me moldar. É nós que somos encaixados na palavra. Hoje nós temos vivido um tempo de desvio do evangelho. Um evangelho antropocêntrico tem sido pregado, aonde o homem e a felicidade do homem, os desejos do homem, estão no centro da mensagem. Aonde você não tem que ter uma vida de discípulo, de compromisso, não. Você só precisa ter um cheque gordo e você será bem-vindo. Nós somos portadores da palavra de Deus. E eu tenho entendido nesses anos, queridos, hoje pela manhã falei lá na nossa igreja. Eu não posso trair aquele que me confiou grandes coisas. Se você vai gostar, isso eu falando para a igreja, não estou falando aqui agora. Vai falando lá, se você vai gostar, se você não vai gostar, eu não posso fazer nada, porque enquanto eu estiver agradando aos homens, eu não poderia agradar a Cristo. Mas eu tenho um chamado. Eu tenho consciência desse chamado. Esse chamado já tem me custado coisas tremendas. Eu estou com 50 anos. Passei ao médico há um tempo atrás, ele disse: fala um pouco do teu histórico.
Falei, meu pai morreu com 62. O irmão dele com 57, a irmã com 49, um atrás do outro, em 4 meses de diferença. Todos de infarto fulminante. Ele disse, eu estou percebendo nos teus exames. Eu sempre digo que nós devemos estar com as malas prontas. Nós não sabemos a que momento Deus nos convocará para a sua glória. Mas temos que estar com a mala pronta. Mas mesmo se eu ficar aqui ainda alguns anos, eu sempre digo, eu não sou tolo. Eu já vivi mais do que eu vou viver pela frente. E se o Senhor nos deu graça de vivermos até aqui dessa maneira, os anos que nos restam, Ele continuará nos dando graça. Não será agora que eu vou trair o meu Senhor. Quantas pessoas têm traído a Deus? Quantas pessoas têm colocado a sua vida espiritual, sua salvação, seu ministério, em negócios? Aquilo que recebemos do Senhor é inegociável. Nesse texto que nós acabamos de abordar, fala sobre a fé. A fé, no meu ponto de vista, é a essência de todas as coisas. Pela fé somos justificados. Pela fé somos justificados na expiação de Cristo Jesus. Pela fé somos justificados e temos acesso a Deus. Pela fé somos purificados. Pela fé somos santificados. Pela fé somos chamados a vivermos pela fé, não pela vista. Pela fé herdamos as promessas de Deus para as nossas vidas. Pela fé, compreendemos que o poder e a graça de Deus, as obras de Deus, estão à nossa disposição. Pela fé, esperamos a eternidade. Nós não temos apoiado a nossa vida nas coisas pequenas desta terra. O apóstolo Paulo diz, se esperarmos em Cristo somente para esta vida, somos dignos de pena ou de lástima, depende da versão. Somos miseráveis. Porque eu não sei para vocês, mas para mim, não é fácil viver uma fé genuína. Eu não sei para você. Tem crentes que dizem, para mim é tranquilo. Eu tenho uma certa desconfiança desse tipo de vida cristã. É um desafio. Porque o nosso ser, ele luta contra Deus. A nossa vontade luta contra Deus. Os nossos desejos lutam contra Deus. Todos os dias temos que enfrentar batalhas internas. Para que possamos permanecer no caminho. Para que possamos permanecer na rota. Eu, como crente, as coisas não têm sido facilitadas para mim. É tão fácil ter uma empresa não sendo crente. Você burla todas as leis e está tudo certo. Mas quando você é um crente genuíno, você precisa andar ali, de acordo com a palavra de Deus. Eu estava esses dias atrás fazendo um casamento. E a noiva já estava demorando já mais ou menos umas 3 horas. Já teve de 6. Acho que eu ia embora, não ia, pastor? Tinha que ser muito próxima dele, né, querido? Mas ali eu estava tomando um café. Fui tomar um café num bar e tinha uns caras bebendo. E eu passei pelo meio deles. E aí alguém disse, servido, uma cachaça. Eu achei tremendo que o outro que estava lá disse, não, você não está vendo que ele é crente? Pinga é para nós, não é para ele. Eu confesso que naquele momento o meu coração se exultou de alegria. O problema é que muitas vezes nós não sabemos disso. O mundo reconhece isso em nós. Viver o cristianismo é um desafio.
Você ser honesto no mundo desonesto. Você fazer o certo quando o que é cultuado na nossa sociedade é o erro. Você ser justo quando os justos perdem e os injustos prevalecem. Mas sabe por quê? Que nós permanecemos firmes. Porque nós não esperamos em Cristo somente para essa vida. Nós estamos aqui, mas somos cidadãos do céu. Nós estamos no Brasil, mas não somos do Brasil. Somos cidadãos do céu. E como cidadãos do céu, devemos viver como cidadãos do céu. Hoje pela manhã, pastor, eu fiz um desafio lá na congregação nossa. Não chame-se mais, não permita que ninguém te chame de cristão, de um seguidor de Cristo, se você não estiver disposto a viver uma vida que honre o nome de Jesus. Eu penso que Lingoste tem um grande poder nesse nome. Conhece um sobrenome Lingoste? Esse homem preza por esse sobrenome. Já pensou começar a fazer coisas no nome dele? Eu acho que ele não vai gostar. Ali já tenho certeza. Ele vai denunciar do púlpito. Eu não cheguei a esse nível ainda. Lá na nossa igreja ele denuncia. Então, como que você ousa dizer que é um cristão? E não honrar este nome que você carrega? Como que as pessoas que trabalham com você te vê? Como que a família que está ao teu redor está lhe vendo? É por isso que muitas vezes quando tem um problema na família, não chamam você, chamam o pastor ou chamam outra pessoa. Sabe por quê? Porque você não é genuíno. Precisamos ter respeito a este nome. Eu não era crente, mas tinha um respeito fenomenal pelo meu pai. Meu pai que faleceu há 10 anos atrás. Meu pai, um brucutu da roça. Um homem que, para brigar, só bastava olhar feio para ele. Mas de uma generosidade implacável, tremenda. E graças a Deus, pela graça e misericórdia de Deus, um dia, melhor, ele nunca me bateu, nunca relou a mão em mim. Porque se ele relasse, eu estava frito. Porque ele deu um soco numa vaca e a vaca desmaiou e nunca mais levantou. Era um homem de uma força descomunal. O pastor Luiz Paulo está ali atrás e Irene conhece. Um homem truculento. Homem forte. Mas desde que eu entrei na escola, nos primeiros anos da escola, que eu já me entendia como gente, eu sempre tive um propósito na minha vida. Eu nunca vou envergonhar o meu pai. Ele nunca vai ir por uma diretoria de escola, por minha causa. Eu nunca vou furar uma aula, pular o muro. Eu nunca vou trazer o meu pai a essa escola por uma reclamação minha. Eu nunca vou colar numa prova. Eu já fiz 6 faculdades, mas nunca colei numa prova. Porque eu dizia, por que a risada, queridos? Nunca! Eu estou fazendo agora, eu estou num projeto missionário para daqui uns 4, 5 anos. Estou trabalhando para passar a igreja, para outros que estamos formando ali. E eu quero viver um tempo da minha vida num projeto missionário. E foi me colocado à disposição fazer um trabalho dentro da área da saúde. E eu estou fazendo biomedicina. E esses dias atrás, houve uma situação na sala, um rapaz colou. E quando a outra professora chegou e
E começou a verificar tudo. Abre, tira o teu jaleco, coloca lá, bolsa deixa lá, e foi tirando tudo, e eu sentado na minha cadeira, e ela foi dirigindo para mim. Quando ela chegou perto de mim, claro que eu ia obedecer. Estou ali para obedecer. Ela passou direto. E foi para o outro. E disse, tira a blusa, por favor, Aí eu falei, é para me tirar, professora, também? Você não precisa. Aí você ganha a sala de aula, né, querido? Você não precisa. Por quê? Porque a primeira apresentação que eu dei lá foi que eu sou um homem de Deus. E que eu estou ali para um propósito. Você tem que honrar o nome que você carrega. Eu tenho 6 filhos adotivos. 10 netos. O meu pavor é que um dia, em algum momento, o meu filho me pegue numa situação complicada. Porque eu não teria coragem de olhar na cara dele. Eu respeito a minha família. Eu respeito meus filhos. Eu respeito meus netos. Porque a minha vida, ela tem que ter mais poder do que as minhas palavras. Precisamos começar a viver uma vida que honre o nome de Jesus. E pela fé, somos chamados a honrar o nome de Jesus. Jesus não é o teu amigo de escola. Jesus não é o teu colega de rua. Jesus é o nosso Senhor. E precisamos enxergá-lo como tal. A fé é um dos aspectos mais... Até que hora, pastor? Pode falar, não tem problema. 8. A fé é uma das questões mais complicadas de se avaliar. Né? Ninguém consegue olhar para uma pessoa e dizer... Existem aí alguns estereótipos de fé. Né? Tem gente que gosta de fazer uma apresentação de fé. Mas fé é uma coisa muito pessoal. Não dá para mensurar. Olhando para a pessoa. Fé, ela é mensurada através de algumas atitudes que nós temos. Eu penso que a fé, ela vai ser avaliada como uma fé potente, como uma fé digna, pela profundidade do teu relacionamento com Deus. Uma vida que tem um relacionamento com Deus raso, superficial, ela não pode ser avaliada como uma pessoa de fé. Mas quando uma pessoa, ela vive um relacionamento profundo com Deus, mas é um relacionamento onde há conexão direta, discernimento. Eu consigo enxergar Deus no meu dia a dia. Você aí pode dizer, eu tenho fé. Porque é impossível você caminhar com Deus e não ser possuidor de uma fé gloriosa. Podemos avaliar a nossa fé pela nossa obediência. Tem um monte de desobedientes dentro da igreja que dizem que tem fé. A tua fé é uma fé anômala. A tua fé é uma fé cancerígena. A tua fé é uma fé luciferiana. Mas não é uma fé produzida pelo Senhor. Obediência. Obediência não se discute. Quando Deus fala, está falado. Abraão é o pai da fé, segundo as Escrituras. Mas o que fez ele ser o pai da fé? A obediência
em Deus. Uma vida de sacrifício a Deus. Deixa a tua terra, a tua parentela e vai. Quem está falando com ele? Deus. E ele vai. Toma alguns trajetos. Vai para o Egito. Perde um tempo ali. Deus então chama esse homem novamente. E aí a Bíblia diz, e depois dessas coisas, por que depois dessas coisas? Porque Abraão está meio desfocado. Deus chega para Abraão, Abraão, sacrifica teu filho no monte Moriá. A Bíblia diz pela manhã cedo. Ele preparou o jumento. Pegou o filho. Ele foi rápido para obedecer. Pela manhã cedo. Muitos crentes pediriam um mês de prova. Senhor, se isso acontecer, se o Bolsonaro deixar de falar besteira, é o Senhor que está falando. Se o Lula admitir que ele é o dono do sítio, é o Senhor. Ele pegou de manhã e saiu. Ele está indo para onde? Para obedecer. E ele vai disposto mesmo a obedecer. A Bíblia ali em Gênesis não nos mostra, com detalhe, mas Hebreus fala. Quando ele deixa o seu servo ali no pé do monte, ele diz, eu e ele subiremos, adoraremos e voltaremos. Isso é fé. Fé atrelada à obediência. E Hebreus vai nos informar que ele tinha fé que Deus poderia ressuscitar o seu filho dos mortos. Porque Deus prometeu uma grande nação. A obediência. Deus não tem negócio com gente desobediente. Gente que só obedece quando lhe é favorável. Quando Deus fala, vai, você tem que ir. Porque a fé, ela honra a Deus. Né? Lá no Vale da Bênção tem uma frase que eu gosto muito. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Avalie a sua vida de fé pela capacidade que você tem de obedecer ao Senhor. Avalie a sua fé pela sua visão. Há 28 anos atrás, eu acreditei. Deus falou ao meu coração, naquele momento, vou te levar a outras nações. Como que vai acontecer isso? Não sei. Mas a minha visão foi ampliada. E eu tenho certeza que o nosso ministério vai chegar em muitas nações. Como, pastor? Não sei. Mas os meus olhos estão abertos. Já estaremos enviando agora um missionário para, possivelmente, o ano que vem, para Israel. Deus vai ampliando a nossa visão. Por quê? Quando você crê em Deus e você tem fé em Deus, a tua visão vai ser com o olhar de Deus. Você não vai ter aquela visão pequena, que você vai contar com os dízimos da igreja, que você vai contar com aquilo que você tem no banco. Não. Deus me chamou para visualizar a sua glória. E não é uma visão, um visionário louco, de confissão positiva, de fazer loucuras em nome da fé. Não. Mas a minha fé está apoiada no firme fundamento, que é Cristo. Na pessoa de Cristo. Eu não tenho fé na fé, eu tenho fé em Cristo. Porque não adianta você ter fé. Tem gente que está tendo fé em muitas coisas erradas. Nós temos que ter fé em Cristo. Então avalie sua fé pela capacidade que você tem de enxergar sobre a ótica de Deus. Quando o mundo dizer não, Deus disse não? Não, então continue crendo.
Avalie sua fé pela capacidade que você tem de louvar a Deus em meio às adversidades. Há dias turbulentos, há dias de angústia. E nesses dias é que sai dos nossos lábios os verdadeiros louvores. Eu gosto muito da história de José, que é uma sombra daquilo que haveria de acontecer. Mas José tem um sonho. Ele compartilha aquele sonho. Mas começa a acontecer na vida de José um tanto de contrariedades. Mas uma coisa que me chama a atenção lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. José passou por muitas tribulações. Mas Deus as livrou de todas. Porque Deus era com ele. Por quê? Porque José continuava crendo no meio das adversidades. O trajeto era estranho, mas nada mais, nada menos do que era Deus colocando ele na frente do faraó. Muitas vezes nós não entendemos os caminhos do Senhor, mas pode ter certeza que Deus está trabalhando para te levar aonde Ele tem desejado para a sua vida, querido. Eu quero te desafiar nessa noite a você continuar crendo independente das circunstâncias. A fé é avaliada pela capacidade que nós temos de perseverar na presença do Senhor. Eu não estou entendendo, Senhor, mas eu continuarei na Tua presença. Eu não vou me arredar deste lugar, Senhor. Eu vou ficar aqui, Pai. Lá no Shangri-La nós tínhamos uma frase. Eu não sei se era uma frase do pastor Dirceu ou do pastor Antônio, que eu coloquei ela como um princípio para a minha vida. Fé é crer que Deus faz tudo certo, na hora certa e do modo certo. Você não está entendendo? Mas Ele está fazendo, Ele está trabalhando. Ele está fazendo da forma certa. Ele vai fazer no momento certo. Ele tem a maneira certa de fazer todas as coisas. E eu quero te desafiar nessa noite, querido. Ao sair daqui, ainda que você não esteja entendendo o que está acontecendo, continue crendo. Continue crendo. Continue crendo. Continue crendo. Eu não vou me arredar desse lugar, Senhor. Mas a alva está amanhecendo, mas enquanto o Senhor não me abençoar. Tá bom, já percebi que não vai ter jeito de você desistir mesmo. Qual é o teu nome? Eu acho interessante essa pergunta que Deus faz. Qual é o teu nome? Porque um dia, alguém perguntou para ele quem ele era. E ele disse que era alguém que não era. Não é? Quando seu pai perguntou, quem está aqui? É Esaú. Mas não era. Passou-se os tempos, ele esqueceu daquilo. Só que Deus conhece todas as coisas. Está ali diante dele um homem que quer ser transformado. Está ali diante de Deus um homem que quer ser abençoado, mas tem caminhos. Sabe qual é o grande problema? Você quer a bênção, mas não abre o espaço para Deus abençoar. Você quer que Deus abençoe do teu jeito. Com a casa suja, com a bagunça toda aí no... Não. Tem que ser do jeito dele. Aí Deus olha para ele e fala, você quer ser abençoado mesmo? Está cansado? E é interessante, porque Jacó já era rico. Jacó tinha mulher que não faltava para ele, 4. Um monte de filho homem. Naquela cultura, era tudo que um homem poderia desejar. Mas todas as vezes que Jacó falava de Deus, ele dizia, o Deus do meu pai, o Deus do meu avô.
Mas naquele dia, quando Deus pergunta para ele, qual é o teu nome? Jacó. Muitas vezes, querido, o que falta é honestidade. O que chamou a atenção na mulher samaritana em Jesus foi a honestidade. Ela podia ter dito, o meu marido está em casa, mas eu não tenho marido. O que Jesus falou? Disseste bem. Deus te conhecer não será impeditivo para Ele te abençoar, mas Ele precisa que você seja sincero na presença dEle. Ele precisa que nós removemos as máscaras da espiritualidade enganosa e sejamos diante dEle aquilo que Ele quer ver em nós. Pois hoje tu não chamarás mais Jacó, mas tu chamarás Israel. Ele sai dali e edifica um altar ao Senhor. É o Eloé Israel, o Deus de Israel. Querido, Deus está nos chamando para vivermos algo profundo na presença dEle. E eu quero que você não se contente em vir semana após semana, dia após dia, na igreja. Mas eu quero te desafiar a você ser igreja, manifestar a glória do Senhor, manifestar o caráter de Deus, o poder de Deus, aonde Deus te conduzir. É isso que vai valer a pena. É isso que vai fazer toda a diferença. Que Deus nos ajude, querido. E que nós possamos não ser uma imitação de cristãos, mas que sejamos cristãos imitando Cristo na nossa maneira de viver, da nossa forma de viver. O mundo está carente de homens que refletem Cristo. O mundo está carente, jovens estão carentes de pessoas que manifestam o poder de Deus através das suas vidas. Que Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez eu digo, foi um presente de Deus estar aqui com vocês. Eu acho que isso daqui é uma promessa de Deus. Eu acho que Ele me via ali no cantinho dizendo, meu Deus, já pensou se um dia eu estiver aqui pregando, fazendo alguma coisa no lugar desse? Passou o tempo e Ele, eu acho que lembrou. Porque quando eu estava aqui hoje, eu me lembrei daqueles dias. Quando eu era um garotinho, cheio de sonhos. E estava aqui até de meio contrariado, porque as pessoas diziam, é perigoso lá. É perigoso. Cuidado. Mas nós vínhamos, porque era uma coisa que não dava para explicar. E hoje Deus me colocou aqui para estar ministrando essa palavra. Deus seja louvado. Deus abençoe, irmãos. Foi um prazer estar com vocês, em nome de Jesus.